Então, gente, dando continuidade aqui ao nosso assunto, a gente vai ver agora a raiz da função. O que é a raiz de uma função? É o valor que, quando a gente substitui lá naquela nossa equação, o resultado da função vai ser zero. O que isso significa? Pegando aqui o nosso exemplo. É basicamente perguntar qual é o valor de x que eu coloco aqui no lugar do x e que vai gerar o y, ou o valor da nossa função, o valor da nossa f, ser zero. Como que a gente faz esse cálculo? Pensa bem, a gente precisa, para descobrir o valor de x que zera a nossa função, que é a nossa raiz, que o valor da nossa função seja nulo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pega a nossa equação, 2x mais 3, e a gente iguala ela a zero. Porque se essa é a equação que representa a minha função, e eu quero que o valor dela seja zero, então é essa equação aqui que eu vou ter que resolver para descobrir o x, que é a minha raiz. Então, é só resolver essa equaçãozinha de primeiro grau. Então, sempre que vocês quiserem calcular a raiz de uma função, o que vocês fazem? Pega a equação, isso vale para qualquer função, qualquer tipo de função, não é só função afim. Você vai pegar a equação que representa a função e você vai igualar ela a zero, porque a raiz é justamente o valor de x que faz esse valor da função ser nulo. E aí é só a gente resolver. Passa o 3 para o outro lado, o 3 está somando, vai passar diminuindo, então ele vai passar negativo. E aí passa o 2 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então a nossa raiz, que é esse x que faz a função ser nula, é menos 3 sobre 2. Se a gente fizer a divisão, 3 sobre 2, 3 dividido por 2, isso dá 1,5. Então o x é menos 1,5. A gente pode fazer uma verificação para ver se essa raiz realmente está certa. Vamos fazer o processo contrário. Pega esse valor de x que a gente encontrou, menos 1,5, e substitui aqui na nossa equação. Vai ficar y igual a 2 vezes 1,5, que é esse valor de x que a gente está substituindo, mais 3. Só que 2 vezes 1,5 é 3, mais com menos é menos. Então, 2 vezes menos 1,5 é igual a menos 3. Então, quando eu faço essa conta, fica menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3, dois números somados com sinais diferentes, eles sempre vão dar zero, dois números iguais, no caso. Então, 3 menos 3, se a gente quiser ler ao contrário, isso vai dar zero. Então, aqui a gente verifica que a nossa raiz realmente está certa. Pela definição, né? Se a definição é que a raiz é o valor de x, que quando eu substituo na equação faz o valor de y ser zero, a gente vê que esse valor que a gente encontrou aqui está certo. Porque quando eu substituo menos 1,5 na minha equação e faço a conta, eu vou encontrar y igual a zero. Então, ok. Isso daqui vocês não precisam fazer, tá? Isso daqui é só para mostrar para vocês o que é a raiz. É esse valor que quando a gente substitui, o valor da função vai ser nulo. E vocês sempre podem fazer isso daqui quando vocês estiverem fazendo exercícios, questões. É uma boa forma de vocês verificarem se a conta de vocês está certa, se a raiz que vocês encontraram está certa. Onde que a raiz da função aparece naquele nosso gráfico no plano cartesiano? A raiz é o ponto onde a reta da função cruza com o eixo horizontal. Aqui é a nossa raiz. Vocês podem até verificar aqui, ó. Essa reta é o mesmo gráfico que eu apresentei para vocês no slide anterior, só que sem toda aquela confusão de pontos. Passei demais. Vamos voltar aqui que eu me empolguei. Sem toda essa confusão de pontos aqui que estava desenhada nessa figura. Então eu tirei todos esses pontos aqui para a gente não se confundir, deixei só a reta, exatamente o mesmo gráfico. E a gente vê, ó, a nossa função, 2x mais 3, a gente acabou de ver que a raiz é menos 1,5. E a gente vê que a reta cruza o eixo horizontal justamente aqui, ó, no menos 1,5. É só ver que é exatamente o valor que está entre menos 1, na verdade, e menos 2. Então a nossa raiz no gráfico aparece aqui. O valor da raiz é sempre o valor onde a reta cruza com o nosso eixo horizontal. Tem uma justificativa para isso? Tem. É só a gente pensar que o quê? A raiz é sempre o valor que vai fazer o y ser igual a zero, certo? Então, sempre que eu estiver no ponto da minha raiz, necessariamente o valor na vertical é zero. E o único valor nessa reta que o valor da vertical é zero é esse ponto aqui. É o ponto que fica em cima do eixo x. Então, isso é super importante, sempre lembrem, pegar um gráfico de função afim, pegar um gráfico de uma reta, o valor da raiz dessa função é sempre o valor onde a reta cruza com o eixo horizontal. Então, esse é o nosso primeiro ponto muito importante do gráfico que a gente precisa saber.
O segundo ponto importante do gráfico é o nosso coeficiente linear. Vocês lembram quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear, voltando lá no começo da nossa apresentação, agora eu vou ter que voltar mesmo, é aqui, achei, o b. É aquele valor que está somando aqui no final da nossa função. Então, o coeficiente linear é esse valor aqui, que para essa nossa função que a gente está estudando, vale 3. Onde será que o coeficiente linear ele aparece na nossa reta, no nosso gráfico? Será que ele aparece em algum lugar? Aparece, que nem a raiz. Ó, esse ponto D aqui é o ponto onde a reta cruza com o eixo Y, com o eixo vertical. Ele também vale 3. Sendo que, lembrando aqui da nossa função, a função que a gente estava usando, eu tô ficando maluca, eu tô passando um monte de coisa aqui que eu não tenho que passar. Deixa eu respirar. Pronto. Lembrando da nossa função, que eu deveria ter colocado nesse slide, que eu brilhantemente não coloquei, então a gente vai colocar ao vivo, gente. Vocês estão quase assistindo um vídeo de making off enquanto eu dou aula, porque eu esqueci de colocar aqui a função, que é importante. A gente está usando essa função aqui. Então, pronto, segue o baile. A gente está usando essa função. O nosso coeficiente linear é 3, né? Lembrando que o coeficiente linear é o valor daquele bzinho que a gente pegou lá em cima. Então, esse ponto D, ele cruza, a reta cruza o eixo vertical justamente nesse ponto D, que também vale 3. Isso não é uma coincidência, isso sempre vai acontecer. A reta sempre vai cruzar o eixo vertical no valor de B, no valor do nosso coeficiente linear. Então, olhou para a equação, identificou quem é o B, identificou quem é o coeficiente linear, vocês já sabem que a equação da reta necessariamente vai ter que passar por esse cara no eixo vertical. Por que isso acontece? Para a galera mais curiosa que quer entender um pouquinho mais dos motivos dessas coisas. Esse ponto D, que é o ponto em cima do eixo vertical, o valor dele da coordenada horizontal é 0. E o que acontece quando a nossa coordenada horizontal, que é o nosso x, é 0? Vamos pegar aquela nossa equação genérica, o y igual a x mais b. Vocês vão ouvir muito isso, y igual a x mais b. Lembrem dessa equação genérica, ela é super importante. Peguei minha equação genérica, y igual a x mais b. O que acontece quando o nosso x, que é a nossa coordenada horizontal, é igual a 0? Vamos substituir 0 ali no lugar do x. Vai ficar a vezes 0 mais b. Esse vai ser o valor da nossa função. Só que qualquer coisa vezes 0 é igual a 0. 1 vezes 0 é igual a 0. 1000 vezes 0 é igual a 0. A vezes 0 é igual a 0. Se você quiser multiplicar sua avó por 0, sua avó vezes 0 vai dar 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, a vezes 0 é 0. Então, isso daqui fica a mais... Ó, a louca. Fica 0 mais b. Porque a vezes 0 é 0. E 0 mais b é b. Então, sempre que o nosso x for 0, ou seja, sempre que eu estiver aqui em cima do meu eixo vertical, necessariamente a coordenada do meu y vai ser igual ao valor do meu coeficiente angular, que é esse bzinho aqui. Então, qualquer função que vocês pegarem de primeiro grau, o valor do coeficiente linear, eu acho que eu falei angular, enfim, o valor do coeficiente linear vai ser sempre o valor onde a reta vai cruzar com o eixo vertical. Então, se o nosso coeficiente linear aqui é 3, a reta vai cruzar aqui justamente no 3. Então, é aqui, nesse ponto, que o coeficiente linear aparece no nosso gráfico. Então, se o coeficiente linear aparece no gráfico, o coeficiente angular também tem que aparecer de alguma forma, né? Lembrando lá atrás que o coeficiente angular, vamos voltar tudo de novo, o coeficiente angular é o nosso a, é o valor que multiplica o x. Então, o coeficiente angular dessa função que a gente está usando vale 2. Então, onde que aparece esse 2? Onde que aparece esse coeficiente angular lá no nosso gráfico? Aí a gente volta tudo de novo. Ficou muito prático dessa forma que eu fiz, mas tudo bem. Então, coeficiente angular. O coeficiente angular, ele influencia na inclinação da reta. Então, ele aparece na inclinação da reta. Como assim? Vamos supor que eu dê esse gráfico para vocês e fale, gente, eu quero saber qual é o coeficiente angular da função desse gráfico. E aí, eu quero que vocês calculem esse coeficiente angular sem saber a equação. Finge que a gente não sabe qual é a equação dessa reta. A gente sabe, mas finge que a gente não sabe. Que é essa daqui, inclusive, que já apareceu. Então, a resposta já está aí. Vocês já sabem que o coeficiente angular é igual a 2.
Só que como que a gente encontra esse valor? É usando essa fórmula que parece muito feia. Eu não vou nem me dar o trabalho de ler ela para vocês, porque ela é muito feia e ela mais assusta do que ajuda. Então a gente vai direto para a prática. Vamos passar direto para a prática. Como que a gente faz para encontrar o coeficiente angular? Eu escolho 2 pontos da reta. Quaisquer 2 pontos. Vocês podem pegar os pontos que vocês quiserem. Eu peguei o A e o C. Por quê? Não sei. Porque eu quis. E aí, eu faço essa conta que parece horrorosa, mas é uma conta muito simples, eu juro. O coeficiente angular, que é aquele Azinho que multiplica o x aqui, como que eu calculo ele? Delta y sobre delta x. O que é delta? Delta é sempre um sinônimo de variação. Vocês vão ver muito isso em física. Então, o que é uma variação? É eu fazer um número menos o outro. Então, eu vou pegar, ó, A e C, são os pontos que eu estou usando. Eu vou pegar os valores de y desses 2 pontos, lembrando que y são os valores verticais das coordenadas, ou seja, os valores que vêm aqui na segunda casa, na segunda posição na nossa representação dos pontos. Então, 9 menos 5. Eu estou pegando o ponto A e o ponto C, então eu tenho que fazer valor de y menos valor de y. 9 menos 5. E aí eu divido isso pela variação de x. Então, o valor de x menos valor de x. 3 menos 1. Sempre respeita a ordem. Se em cima você começou pelo ponto A, 9 menos 5, embaixo você também tem que começar pelo ponto A, 3 menos 1. Não inventem de querer misturar a ordem, porque aí vai dar ruim. Sempre respeitem a ordem. Se começou pelo ponto A em cima, começa pelo ponto A embaixo. Então, 9 menos 5 sobre 3 menos 1. 9 menos 5 é 4, 3 menos 1 é 2, 4 dividido por 2 é 2. Esse é o nosso coeficiente angular. Então, vocês viram que está batendo, né? 2, coeficiente angular, 2, coeficiente angular. É assim que a gente encontra o coeficiente angular, esse valorzinho aqui, a partir do gráfico. Mas, professora, sempre vai dar a mesma coisa, independente dos pontos que eu escolha? Sim, sempre vai dar a mesma coisa. Por exemplo, se eu pego o ponto D e o ponto E, vamos fazer a mesma conta. Valor de y, 3, menos valor de y. Desculpa, eu falei errado, é ponto D e ponto F, tô ficando maluca. Então, o valor de y menos ponto de y, 3 menos 3, tá aqui em cima, ó, y aqui, menos y aqui, 3 menos 3, sobre x menos o valor de x. 0 menos 3 também, porque aqui o x também vale menos 3. E aí a gente faz aquela operação de sinais, né? Menos com menos é mais, menos com menos é mais. 3 mais 3, 6. 0 mais 3, 3. 6 dividido por 3 vai valer 2. Então, de novo, a gente encontra o mesmo valor para o nosso coeficiente angular. Então, sim, independente dos pontos que eu escolha, os valores do coeficiente angular vão ser sempre exatamente os mesmos. Não depende do par de pontos que vocês escolherem. Então, pegou um gráfico e você não sabe a equação, você quer descobrir qual é o valor desse coeficiente, que é o nosso coeficiente angular, que é o cara que multiplica a nossa variável, é só fazer essa continha. Escolhe 2 pontos, faz y menos y sobre x menos x, que vocês vão encontrar o valor do coeficiente angular. Então, a gente viu aqui 3 coisas super importantes sobre qualquer função afim. A raiz, que é o valor que faz a função ser zero. Essa raiz aparece aqui em cima do eixo horizontal. O coeficiente linear, que é o valor onde a reta cruza com o eixo vertical, que é aquele nosso B que a gente viu lá no começo da aula, e o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele influencia na inclinação da reta, e a gente consegue calcular ele usando, escolhendo 2 pontos e fazendo a subtração entre as coordenadas e dividindo uma pela outra. Então, gente, quando vocês pegarem função afim, vocês normalmente vão encontrar 2 tipos de gráfico. O gráfico da reta crescente, que é esse primeiro aqui, que a reta está crescendo conforme a gente avança aqui na direção do nosso eixo x, que está apontando aqui para a direita. Então, conforme a gente anda para a direita, a reta cresce. E a reta decrescente, que é conforme a gente anda para a direita, a reta decresce. Então, quando o nosso coeficiente angular, o nosso A, ou seja, aquele nosso valorzinho que multiplica o x, for positivo, a nossa reta vai ser uma reta crescente. Quando o nosso coeficiente angular, que é aquele valorzinho que multiplica o x, for negativo, a nossa reta vai ser uma reta decrescente.
Além disso, lembrem sempre, isso é muito, muito, muito importante. A raiz é o valor que aparece aqui em cima do eixo x, onde a reta cruza com o eixo x, e o coeficiente linear, que é aquele nosso b, é o valor onde a reta cruza com o eixo y. Lembrem disso, tá bem escrito aqui para vocês não esquecerem disso. Então, voltando lá em um dos nossos primeiros slides, volta. A gente vai chegar lá em algum momento. Eu não sei por que eu não dei ESC e saí da apresentação aqui. Era aqui que eu queria chegar. Tá vendo esses exemplos aqui que a gente viu? Quanto que vale o A, quanto que vale o B, quanto que vale o coeficiente angular, quanto que vale o coeficiente linear? Vamos olhar aqui, ó. Na nossa função, o nosso coeficiente angular é positivo. Ele vale mais 2. Então, a nossa reta é crescente. Aqui, ó, y é igual a menos 4x mais 3. Se eu fosse desenhar o gráfico dessa função, vamos aproveitar. Já que estamos aqui, já que estamos gastando um monte de tempo, vamos fazer. Então, gente, precisei dar uma leve editada no vídeo, tô muito youtuber. Então, eu separei um pedaço aqui do vídeo só pra gente falar 2 minutinhos sobre o GeoGebra aqui no final, porque é uma ferramenta de fato muito importante pra gente que tá estudando função. Então, isso daqui é um programa que vocês não precisam nem baixar, eu tô na internet, como vocês podem ver. É só botar no Google pra galera que tem notebook, ele funciona no telefone também, apesar que no telefone é meio ruim, tipo, de fazer as coisas. Mas pra galera que tá com notebook, que tá com computador em casa, entra no Google, coloca GeoGebra, vai aparecer o site do GeoGebra, e aí você clica no GeoGebra clássico. Eu vou colocar o link do GeoGebra, eu acho que vai ficar mais fácil, junto com os materiais da aula. Então, ele abre aqui esse plano cartesiano pra gente, né, que é o que a gente estava aprendendo a trabalhar. E aí você pode vir aqui, ó, marcar pontos no plano cartesiano, que nem a gente fez durante a nossa aula. É uma ferramenta legal para vocês estudarem. Aí, se você clicar aqui no ponto e vier aqui no cantinho, nessa engrenagem, você consegue, por exemplo, colocar para ele mostrar, além do nome do ponto, que é o ponto A, mostrar também o valor do ponto, que aí vai aparecer aquelas coordenadas que a gente estava conversando, que a gente trabalhou. Então, é uma ferramenta super legal para estudar plano cartesiano para vocês que estão começando a ver isso agora. E aí, além dos pontos que a gente pode marcar aqui, a gente também pode botar função. Tá vendo aqui a entrada? Eu vou escrever a função que a gente está usando a aula inteira, que é 2x mais 3. Então, quando eu faço isso, ele já desenha aqui a reta da minha função. Tá vendo? F é o nome da minha função, a reta laranja é a reta F, e ele já plota aqui no plano cartesiano a reta que representa a minha função. Aí eu posso dar zoom, e aqui a gente consegue ver tudo que a gente conversou, gente. Ó, aqui no eixo Y, o ponto onde a reta cruza com o eixo Y é o 3, que é o nosso coeficiente linear. Aqui no eixo X, na horizontal, ele cruza no ponto menos 1,5 e 0, que é justamente a nossa raiz, que a gente calculou lá nos nossos slides. E a gente vê o seguinte, o nosso A, que é o nosso coeficiente angular, que é o nosso 2, ele é positivo. Então, a nossa reta é crescente, que nem a gente viu naquele resuminho que eu vi no final. Vou acrescentar outra função aqui nesse mesmo plano cartesiano. Vou colocar h de x agora, para a gente mudar um pouquinho. Então, agora o nome da minha função vai ser h. E aí eu vou colocar uma função que tem um coeficiente angular negativo, ok? Vou botar menos 5x mais 10, não sei, chutei. Então, vou botar essa função aqui. Tá vendo que ele já desenhou aqui, ó? A função h é a função roxinha, que tá aqui, função lilás, na verdade, né? E aí a gente consegue observar as mesmas coisas, gente. Primeiro ponto, coeficiente angular negativo, menos 5, que é um número que multiplica a nossa variável x. Então, a reta é decrescente. Viram como a reta mudou de posição? Como agora ela está decrescendo? Isso sempre vai acontecer quando o nosso coeficiente angular for negativo. E aqueles nossos pontos, ó. Eu quero saber o coeficiente linear. Tá aqui. É o ponto onde a reta cruza com o eixo vertical. É 10. Justamente o valor aqui do nosso coeficiente linear. 10. Quero saber a raiz. Qual é a raiz dessa minha função? A gente não fez esse cálculo. Tá aqui, ó. A raiz é o ponto onde cruza com o eixo horizontal. A raiz vale 2. Vamos fazer o teste. Será que se eu botar 2 aqui nessa equação, o valor vai dar 0? Vai, né? Porque 2, se eu coloco 2 no lugar do x, 2 vezes menos 5, 2 vezes 5 é 10. E menos com mais é menos. Então, menos 10. Menos 10 mais 10 é 0. Vocês podem fazer essa conta no caderno de vocês com calma para ver que realmente dá certo. Realmente, quando a gente substitui x igual a 2 aqui, nessa equação que eu coloquei, que é essa reta roxa, a gente vai ver direitinho
que o valor dessa função vai dar 0. Então, gente, usem bastante o GeoGebra enquanto vocês estiverem estudando. Podem usar para auxiliar vocês nos exercícios. Óbvio que o ideal é vocês fazerem sem usar o GeoGebra, mas é bom para vocês poderem conferir as contas de vocês, se está certo, se está errado, desenhar o gráfico, quer saber se está certo. Então, o GeoGebra é uma ferramenta super importante. É só botar aqui, botar outra função, botar g de x igual a, sei lá, 4x mais 2. Ele desenha direto, já sai com o nome aqui, ó, função g, a função cinza. Aí, de novo, mais uma vez, a raiz dessa função é menos 0,5, o coeficiente linear, que é o 2, está aparecendo aqui, o coeficiente angular é positivo, que é o nosso 4, então a reta é crescente, e vocês podem ficar brincando aqui eternamente, que o GeoGebra é uma ferramenta de diversões infinitas. Mas é isso, gente, eu vou acrescentar essa parte no finalzinho do vídeo, só para apresentar o GeoGebra para vocês, e mostrar principalmente essa última parte aqui do resumo das nossas funções. Na verdade, não é isso? É isso? Também não é isso? É isso. O resumo das nossas funções é essa parte do coeficiente angular, de quando o coeficiente angular é positivo, a reta é crescente, quando o coeficiente angular é negativo, a reta é decrescente. Eu tinha preparado um exercício resolvido aqui pra gente fazer junto. Infelizmente, não teremos tempo, porque eu já mais do que passei de todos os limites de tempo que a gente tinha estipulado para os nossos vídeos. Eu vou ver se eu tenho uma outra oportunidade de fazer esse exercício com vocês, não sei se vou ter. Mas eu vou colocar esses slides para vocês junto com o material escrito, que aí vocês podem vir aqui, é uma questão do Enem de 2016, a solução tá aqui. Eu pretendia explicar ela para vocês com calma, tá, galera? Então talvez vocês não entendam ela só olhando, porque realmente não era a minha intenção que vocês só olhassem, a intenção era que eu pudesse explicar direitinho para vocês. Mas eu vou ver a possibilidade, de repente, de eu fazer um vídeo extra, alguma coisa pra gente resolver essa questão juntos, porque é realmente muito difícil dar função afim com vídeo, e é mais difícil ainda vocês conseguirem resolver os exercícios de função afim sozinhos em casa. Então eu vou ver essa possibilidade e depois eu falo com vocês, tá bom? Então eu vou pular essa partezinha final aqui, que era o exercício resolvido, mas a gente viu toda a parte da teoria. Eu sei que muitas vezes eu acabei falando rápido, mas é porque o que eu falei pra vocês no começo é verdade. Esse assunto é muito longo, tem muita coisa, tem muito detalhe, vocês devem ter percebido. Então, se eu tiver falado rápido, assiste os vídeos de novo, vai pausando, vai fazendo anotações, tudo que a gente já conversou, para vocês pegarem todos os conceitos que a gente passou aqui, porque isso é muito importante. Então, por favor, estudem com calma. Assistam os vídeos no ritmo de vocês, pausando e estudando tudo com calma, ok? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.